potencialidade, já que, como alguns autores chamam a atenção, o sentido de eficácia política muitas vezes acontece quando há um envolvimento de alguma maneira com espaços de participação política, espaços não formais de participação. Bueno, como habíamos previsto al inicio, vamos a hacer entonces aquí una pausa. Hemos tenido 6 presentaciones. Voy a apuntar 3 elementos comunes que me parece que han estado presentes y abrir 10 minutos de debate. Por una parte, me parece que las 6 presentaciones han tenido la intención de brindar una mirada que permita entender el proceso de participación juvenil situados desde la perspectiva histórica, situados también espacialmente, lo urbano, lo rural, la ciudad, la periferia, distintos estados, distintas localidades. Y también situado socioestructuralmente, es decir, pertenencia a distintos grupos juveniles, género, raza, etc. Creo que un segundo punto común es el impacto de las políticas públicas y los programas, tratando de evaluar fortalezas, debilidades, pero también colocándolo en los diferentes marcos asociativos existentes, la escuela, las comunidades, las organizaciones, asociaciones, porque de ahí va a depender el tipo, magnitud, calidad de participación. Y un tercer punto, que a veces ha estado más explícito y otras veces más implícito, es el papel de la subjetividad en estos procesos, como constituyente, pero también como constituido. Ya se ha hablado de compromiso, de autoestima, de responsabilidad, en fin, de muchos componentes que hablan de este papel de la subjetividad como un componente importante en estos procesos de participación. Entonces, viendo estos puntos comunes, damos la palabra para el debate amplio, tratando de articular, pero también tratar de preguntas específicas para las presentaciones. La presentación que algunos puntos de Liliana, vocês estão fazendo uma abordagem bem clássica, né? Aos movimentos sociais, naquela visão que vocês pesquisadores na fundação, que é uma luta clássica, né? Fundações, diferentes tipos de organizações. Eu acho que tem uma outra visão, que da questão de educação física é que tem algumas características específicas desses lugares que você essas formas de engajamento. Eu acho em particular que essas formas de engajamento significam diferentes formas de política. E talvez do fazer política que significa diferente para quem está participando. Então, eu queria ver como vocês estão pensando nisso. Isso ligado um pouco ao que vocês estão dizendo, me parece que nos bairros de periferia, agora, tem muito mais intervenções desse tipo, de uma participação induzida, que também induzem a uma individualização e não a pensar questões coletivas. E é justamente essa a questão que praticamente me interessa, porque as formas como elas estão participando, eu também quer participar, mas parece que a pessoa participar numa interlocução com o Estado, toda definição de políticas públicas, de uma forma formatada. Você também disse, eu acho que eu não entendi por que ele tem que se formalizar, porque esse problema não é disputar essa situação. Eu acho que isso também é no momento que você pensa de instituir um grupo, você perde o seu valor, então,
eles discutindo para fora, na forma, se prequer, outras pessoas, situações, financiamento. Então, eu acho que aquilo que se encontra nesses territórios, como possibilidade de participação, induzem um certo tipo de participação e um certo tipo de acabar com os conflitos e muito mais nos preocupar das nossas realização pessoal, realização pessoal, realização positiva, como podemos dar. Lo que les pido por favor es ser breve en sus preguntas y presentaciones para dar posibilidad de mayor intervención. Entonces acá, Eu queria fazer uma pergunta para a mesma pergunta. Nós temos visto a influência da família no comportamento do jovem nos movimentos. Então, se vocês trabalharem essa questão, se isso apareceu, como é que vocês percebem isso? E a outra questão é a Pablo Francisco, porque ele, pelo seu trabalho, me parece que tem uma identidade fechada. Então, ao invés de um processo de autonomia, de ação e tal. Então, como é que você está observando isso e qual é a metodologia que você utilizou? Parece que você faz um trabalho a longo prazo, e tal, com a produção do Francisco também, essas duas últimas apresentações, na discussão do engajamento, muita gente o foco está ligado mais nos indivíduos, as soluções, interesses, vontades, etc., as condições para. Mas acho que tem um elemento que aparece nos trabalhos que é uma mudança um pouco nas ofertas de oportunidades de engajamento. Eu acho que elas mudaram principalmente, pegando o Brasil, pegando a América Latina, isso é interessante a gente ver de outros países. Ou seja, a oferta de engajamento de movimentos populares dos anos 80 é radicalmente distinta da oferta de engajamento em projetos sociais de ONGs ou mesmo políticas públicas dos anos 2000. Isso muda completamente a forma de participação. Né? Então, isso acho que às vezes é algo que nós trabalhamos com por que eles não. As quais são as oportunidades efetivamente existentes para a participação. O papel que teve no Brasil a Igreja Católica, os seus trabalhos de base, cujo objetivo era construir um sujeito ativo dentro de uma coletividade, é muito diferente do papel de uma organização que trabalha com um público-alvo, um projeto, presta um serviço. Bom, se espera que posteriormente se desempenhe uma postura, uma conduta de engajamento. Mas não se oferece, não se quer que continue depois, eventualmente como funcionário da organização. Claro, quando eu for contexto. É um problema. Dependência, codependência, tem que romper a dependência. Então, às vezes, e que eu acho que é um processo mundial. Eu trabalho da Telescópio nos Estados Unidos, é exatamente isso. Ou seja, mudou o padrão de oferta de oportunidade institucional assim, de engajamento. Isso, às vezes, eu acho que no Brasil, que é a literatura que eu conheço mais, não se trabalha muito essa dimensão do que está sendo oferecido enquanto oportunidades. Né? E o mundo dos projetos mudou radicalmente. sí, vos participación en Siguiendo la línea de pregunta del compañero acá, yo creo que es cierto eso. La forma de la política pública dirigida a jóvenes o a juventudes, yo creo que ha variado o ha tocado de manera bastante significativa, fundamentalmente por la relación que van teniendo los estados en términos de su rol a cumplir en programas y proyectos dirigidos a jóvenes. Me da la impresión que no es casualidad que se tienda a pensar, inclusive como estas contraprestaciones, un tema muy importante no solamente en política hacia jóvenes, sino que en política pública en general. En el caso de los jóvenes, la diferenciación, me gustaría que pudieras comentar eso, es el hecho de que se puede disfrazar un poco, institucionalizar el entendido como participación de los jóvenes. Es la lógica de una contraprestación. Yo te doy un beneficio, pero tú tienes que retribuirme a mí o a tu comunidad en la lógica de estos planes de acción comunitaria. Hay muchos programas, proyectos de política
trampa a la participación juvenil, no solamente en una lectura sociopolítica, sino que también en una lectura de perspectiva de derecha, de lo que significa la participación. Eu tinha só uma consideração a fazer e uma pergunta específica ao Otávio. A consideração mais ou menos, assim, no geral, é que uma coisa que eu percebi em grande parte dos trabalhos é que há, de certa forma, uma naturalização do que é a participação e que ela não é contextualizada em termos históricos. Ou seja, em alguma medida, há um debate, pelo menos no Brasil, muito forte entre os métodos de estudo, muito visto no movimento antigo dos anos 70 e 80, e talvez mais direcionando ao deputado, que há um embate entre a possibilidade de participação e a questão do engajamento e a mobilização dos jovens na sociedade, né? E isso se dá por vários, talvez por vários processos, né? E um deles, evidentemente, foi a ditadura militar, né? Que criou um silenciamento brutal entre os jovens do Brasil, né? E esses jovens, quando reaparecem nos anos 80 ou mesmo nos anos 90 como objeto de política pública, acaba que a gente perde essa dimensão histórica mais consistente, né? E eu queria saber também, isso eu queria saber do Otávio, porque em alguma medida isso dialoga bastante em termos de objeto, mas me pareceu que essa participação emerge em algum momento como um elemento novo, né? Mas eu não consigo ver exatamente como um elemento novo. Talvez é um elemento que surgiu entre uma disputa, mas ele não se constitui como algo novo. Bueno, sugiero que lo dejemos aquí, le damos la palabra muy rápidamente si alguna de las presentadoras o presentadores quiere comentar algo a lo que se ha dicho, pero muy brevemente. ¿Sí? ¿Quiere comentar algo? Sí. Em princípio, houve uma resistência das famílias, né, desse processo de participação, né, depois houve todo o trabalho junto às famílias, porque além disso ainda o menino tem que pegar um transporte da linha rural e muito pouco, então houve todo um processo de resistência, todo um trabalho junto às famílias, também estar envolvidas nesse processo. Em relação ao que você falou, em relação a por que tem que se institucionalizar, por que ganha mais força, porque para a tomada de decisão, para você ter voto no sindicato, nas associações, no rural, você tem que estar institucionalizado, você tem que ser uma cabeça contante da votação. E aí tem um termo que a Danilo chama de concorrência perdida. Desde o governo Lula até agora, em relação ao movimento social, essa relação mesmo, que é ambígua, porque onde está o conflito, onde está o embate, você vai para a conciliação com o embate, e aí tem todo um questionamento financeiro, de financiamento, de crédito, de execução de programa. Você pode executar um programa e você tem que estar institucionalizado para receber essa verba do programa, para ficar no município, para estar ali. Então, são caminhos hoje, que ela falou também, quais são as opções, né, de canais para participação e tal. São essas opções hoje que cria essa ambiguidade, quer dizer, você não vai para embaixo, você quer estar dentro também. Então, esses caminhos são os caminhos que permitem que você esteja dentro e como um pedaço do corpo também. E aí gera toda a questão da autonomia, né, cadê o embate mesmo, esse vínculo com a instituição, até que ponto, porque depois você caminha sozinho, mas você realmente está caminhando sozinho, autonomamente, está sempre ali. Não poderia comentar.